A paz do Senhor, meus queridos irmãos, muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o presbítero Felipe Ferreira e nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, continuando com o tema Corpo, Alma e Espírito, aulas preciosas que eu tenho certeza que você tem sido extremamente edificado e hoje não vai ser diferente. Antes da gente começar, quero lembrar você para não perder a oportunidade de baixar esses slides que estão bem aqui, que eu uso, né, como visuais da nossa aula. Você pode baixar e fazer uso para seu estudo, para você levar para a sua sala de aula. Fique à vontade, a gente faz isso para abençoar os nossos inscritos e as pessoas que têm contato aqui com o nosso trabalho. Queridos, a aula de hoje é uma aula preciosíssima, a gente já vai começar dizendo a você que ela tem 3 objetivos centrais, que é apresentar a vontade como uma capacidade que Deus nos deu, nos contar a respeito dos desejos, que são potencialmente escravizadores, caso Cristo não governe sobre a nossa vontade, e vai nos apresentar também a tentação, entender como o desejo vira pecado e saber como evitá-lo. Então é uma aula preciosa, uma aula fundamental, e é a segunda parte, na verdade, da aula de número 7. Pois é, a aula de número 7 e essa são irmãs, né? E você vai ver que a gente começou a falar sobre pensamento na aula 7, mas vamos agora falar sobre a vontade, é justamente sobre ela a lição de número 9, vontade, o que move o ser humano. Atenção isso, o que move o ser humano. O textuário nos diz: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas 5,16, a verdade prática nos diz: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Guiada por Deus, é uma bênção de Deus, é vital, ou seja, sem ela nós não podemos viver, mas precisa estar sobre o governo do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero começar perguntando aqui, que é uma pergunta óbvia, mas vale a pena a gente começar levantando essa reflexão. Dá para viver sem vontade? Você que está aqui comigo nessa aula, você acha que dá para a pessoa viver sem vontade nenhuma? Será que tem como a gente viver sem ter a vontade de levantar da cama, de trabalhar, de conquistar, de fazer o bem, né, de construir uma vida, uma carreira, de buscar conhecimento, buscar estar na presença de Deus? Será que dá? A resposta, irmãos, é clara: não dá. Não dá para viver sem vontade. Por que não, irmão Felipe? Porque a vontade ou volição é considerada uma bênção extraordinária. Ela é vital para a existência humana, ou seja, sem ela não há vida. Sem a vontade ou o desejo, não há motivação e, consequentemente, não há ação. Porque é a vontade quem nos faz ir. O pensamento, não. Ele é abstrato. Ele é apenas pensamento. Mas a vontade guia a ação. E esse é o ponto fundamental. Porque antes da vontade agir, antes da vontade virar ação, algo acontece dentro de nós. E a alma, ela deseja. A alma é quem dá o start nesse processo todo de evolução. E essa ilustração, queridos, é o que melhor define a alma. Você pode olhar com uma certa estranheza, que é isso, esse personagem com essa boca grande, com esse pescoção sempre aberto, faminto. Irmão Felipe, você inventou isso? Não, querido, é assim que a Bíblia descreve a alma. Eu não sei se você sabe, mas em várias passagens o termo hebraico usado para alma, nefesh, é empregado com um significado muito interessante. Goela, boca, garganta. Já pensou a alma ter essa etimologia na essência da sua palavra? Vamos olhar para o simbolismo disso. A alma é o lugar onde nascem os desejos. É a garganta que pede água, é o estômago que pede comida, é o coração que pede sentido, amor, direção. Ou seja, a alma é o motor da sede, é ela quem deseja. Então, no centro dos desejos está a nossa alma, sempre faminta, sempre desejosa em mais. É incrível como o ser humano está sempre assim, insatisfeito, buscando algum tipo de contentamento, porque existe em nós essa condição, essa alma como boca, como garganta, como goela, necessitando, esperando algo. Isso é interessante, né, queridos, a gente imaginar, porque se a alma deseja, a vontade é quem decide o que fazer com esse desejo.
Então, antes da gente imaginar e falar sobre vontade, é preciso entender que tudo começa na alma, no campo dos pensamentos e dos sentimentos, porque é eles quem dão as sugestões. Sim, mas é a vontade quem pega o volante. Então, a vontade é o motorista da vida. Irmão Felipe, pera, calma. Acabei de entender a alma, você já está colocando aqui a vontade como motorista. Vai ser simples da gente entender. A vontade como motorista no carro da vida é muito simples da gente imaginar. Então, eu trago essa ilustração para que você compreenda do que é que eu estou falando. Vamos lá. A sua vida é como se fosse o seu carro. O carro é o que vai, é o que segue adiante, é o que para, é o que volta, assim como a vida. A vida é sempre um deslocamento. Nós estamos sempre indo para algum lugar. Essa é a verdade. Então, o carro é a vida. E dentro do carro, querido, você tem o motorista, e o motorista, ele tem a consciência. A consciência é o raciocínio, é a cabeça, é o GPS que está instalado na cabeça de quem está na direção do veículo. É ele quem vai traçar a rota, é ele quem vai estabelecer a velocidade, é ele quem vai organizar o percurso, mas ele não está só no carro. Junto dele, nos bancos dos passageiros, você tem aí as emoções. As emoções são esses passageiros desse carro da vida. Então, as emoções elas estão falando o tempo todo, elas querem tomar água, elas querem parar para ir no banheiro, elas querem sugerir um caminho mais perto, elas querem ir por outro lugar, elas estão lá fazendo barulho, conversando, e o GPS está nessa condição. Porém, quem segura o volante e quem decide para onde o carro vai é a vontade. Deu para entender? A vontade é quem de fato conduz a ação. Então, a alma, ela vai, vista aqui como uma garganta, é aquela que sente a sede, ou seja, o desejo. Mas é a vontade que é o motorista que escolhe o caminho, que transforma isso em ação. E aí é muito simples imaginar, se o motorista seguir o espírito da vida, ele vai encontrar vida. Mas se guiar pela carne, vai encontrar perdição, vai encontrar a queda. Então, o plano de fundo aqui da nossa lição gira em torno da palavra vontade, que é a capacidade humana de desejar e agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos e decisões espirituais. Então, o que realmente está no comando quando a gente toma decisões? Né? Essa reflexão é importante para a gente começar a destrinchar a lição de hoje. É a cabeça, ou seja, o cálculo lógico, o raciocínio frio, o 2 mais 2 é 4, ou é o coração, né? A emoção que explode no peito e tenta assumir o controle a todo instante. Parece que as emoções estão sempre à flor da pele. Ou é algo mais profundo? Aquele mistério que mora lá no fundo da alma, onde nascem os desejos. Bom, são muitas perguntas, mas a introdução vai começar nos dizendo que nas lições anteriores nós estudamos sobre duas das principais faculdades da alma, que é o intelecto e a sensibilidade. Mas agora, especialmente agora nessa lição, nós vamos estudar mais especificamente sobre a vontade. Como eu já disse a vocês, essas duas aulas elas são irmãs, né? A lição 7 e a lição 9. E lá na lição 7 nós aprendemos que a diferença fundamental entre o pensamento e a vontade reside nas suas funções dentro da alma humana. Todas estão alojadas na alma, mas o pensamento é a faculdade cognitiva, é a razão, é o intelecto, é a atividade mental de pensar, que avalia, processa as informações, né, pondera as condições. Enquanto a vontade, queridos, ela é a faculdade volitiva, que escolhe, que decide, que transforma a motivação em ação. Ou seja, o pensamento propõe, mas é a vontade quem executa. Então, o pensamento ele é abstrato. É aquilo que você concebe na mente, ideias, avaliações, reflexões. E é importante que se diga, queridos, pensamentos não são fatos. É uma percepção, é uma análise, é um julgamento. Se mora na minha cabeça, não é real. Não é real. Se torna real quando a vontade o traz para o concreto. Então, a vontade é concreta, é a decisão que move o corpo, direciona os passos e produz ação real. Ou seja, transforma a intenção em comportamento. E aí a gente tem que entender um exemplo muito simples, né? Imagine que você está andando no shopping e vê um tênis muito bonito, mas também muito caro. O pensamento vai ser o primeiro a atuar. Ele vai começar a pensar, olha, o tênis é bonito, mas é tão caro.
Eu já tenho outro. Será que vale a pena comprar? Está ponderando, abstrato, está aqui, só existe no meu mundo. A partir do instante que a vontade decide, a coisa então se materializa. Você pensa, não, mesmo o cara eu vou comprar, vou parcelar, ou então não, não vou comprar, vou guardar o meu dinheiro e vou seguir viagem. Então perceba que o pensamento analisa, mas é a vontade quem escolhe, principalmente age. Então nós vamos entender que a mente compreende o caminho, mas a vontade dá o passo. E é interessante, querido, porque isso se aplica diretamente à fé. A fé envolve a mente que entende e a vontade que se rende. Todos nós, um dia, compreendemos com a mente, mas decidimos com o coração nos render a Cristo. Então, o Salmo 119 é um perfeito exemplo para a gente entender como funciona esse processo à luz da Bíblia. Veja o que o salmista vai dizer. Refleti nos meus caminhos. Olha o pensamento. Se reflete, é atividade mental. E voltei os meus passos para os teus testemunhos. Ou seja, ele pensou a respeito da sua vida e disse: estou longe de Deus. A vontade. Olha a vontade apontando para uma tomada de decisão. E aí ele conclui: apressei-me e não me retardei em guardar os teus mandamentos. Aqui está muito claro, irmãos. Primeiro ele reflete, pensa. Depois ele volta aos passos, ou seja, toma uma decisão. E aí ele apressadamente retoma a vida com Deus. Ou seja, a prática virou vontade. Deu para entender? A vontade se materializou. Então, frases como essas, muito comum no nosso cotidiano, do tipo, eu faço o que eu quero, sigo meu coração, minha vontade é lei, parecem frases que pregam liberdade, mas escondem uma pergunta essencial. Quem realmente está dirigindo nossas vontades? Quem de fato está na direção da nossa vida? Então, o estudo vai nos falar a respeito da vontade, que é a motivação e a ação, e traz para nós o conceito da vontade. Como eu bem já disse, volição, né? A capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher, agir e por aí vai. Então pode ser entendida também como a motivação da vida. E aí a gente tem que entender, queridos, que ter vontade é uma bênção. É um presente de Deus. Não há problema nenhum ter vontade. O problema é a vontade certa. E principalmente dar vazão ao que é certo e censurar o que é errado. Então, a vontade é a capacidade que Deus nos deu de querer, escolher e agir. Querido, Deus é perfeito. Deus nos deu a oportunidade de desejar, de querer e agir, ou seja, de acessar, de ter, de tocar, de possuir. Então, é interessante que é o que coloca, né, o nosso corpo em movimento. Porque sem vontade não há motivação e, consequentemente, não existe ação. Não existe ação. Então a gente vai perceber que a vontade é essa motivação interna. É aquilo que faz você pensar, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu decido isso. E aí é interessante porque a vontade ela é implicitamente pessoal. Porque por mais que você ceda algo induzido por outra pessoa, ainda assim é uma escolha sua, porque você escolheu aderir. Então eu posso receber uma sugestão, ser sugestionado por alguém, a pessoa me induzir a fazer uma compra, me induzir a ir a um lugar, mas ainda assim, quem está optando, quem está materializando aquela sugestão, sou eu, enquanto indivíduo. Então é interessante perceber que a conversão é o encontro entre a decisão humana e a iniciativa divina. Deus abre a porta, Jesus aponta o caminho, mas é nós quem seguimos por ele. Então a mudança da vida começa com a mudança da vontade. A gente precisa entender que a gente só muda quando a gente muda a vontade. Não é nem mudar os pensamentos, porque pensamentos, lembre-se, não são concretos, pensamentos não são fatos, mas a vontade não. Quando a vontade impera, ela transforma a intenção em ação. Então, converter-se é trocar o eu quero pelo seja feita a tua vontade. Esse é o primeiro sinal de que a vontade está sendo transformada a partir disso. Então ele vai colocar, o autor vai colocar e dizer para nós que existe um distanciamento, né? Na verdade não é nem um distanciamento, mas um processo entre o pensamento e a ação. É interessante isso, porque ele coloca um pensamento pode ser só um pensamento, sem relação alguma com um sentido ou um desejo. Então, eu volto a repetir, pensamentos não são fatos, mas nós temos que entender que o pensamento é quem inicia o processo. Vamos imaginar a vontade como um motor, o motor da vida. Mas quem gira a chave na ignição e dá a partida nesse motor é justamente o pensamento.
Então, nenhuma ação, querido, nasce do nada. Antes, todavia, ela foi uma ideia, tanto para uma vitória quanto para uma derrota. Tudo parte de um pensamento. E aí é interessante, porque você pode pensar, poxa, mas se o pensamento tem todo esse poderio, né, de influenciar diretamente a minha vida e influenciar, consequentemente, a minha vontade, como é esse processo? Como é que um pensamento abstrato se transforma em uma ação concreta no mundo real? Como é que um pensamento que só está na minha cabeça chega de fato a esse mundo, se torna visível, sai do abstrato, da abstração e se torna concreto? Então, o processo, o autor vai colocar para nós, da materialização da vontade, é uma ação completa e consiste em seguir, geralmente, essa sequência que está aí na sua tela. Primeiro, nós se tem um pensamento, esse pensamento, ele desperta um sentimento, esse sentimento, uma vez acolhido, ele provoca o desejo, e o desejo alimentado, né, tolerado, ele vai, consequentemente, se transformar numa ação. Pensamento, sentimento, desejo e ação. Vamos olhar como é que isso se coloca? O autor traz para nós um exemplo clássico, que é a queda, né? Ele vai trazer o exemplo de Eva. Tudo começa com a ideia que entra na mente da mulher. O inimigo lança, né? Olha, foi que Deus disse. Olha, vocês serão como Deus. Eva então começa a pensar sobre aquilo, ou seja, ela analisa o fruto, pondera, considera. O pecado então começa com um pensamento permitido. Eva acolhe aquele pensamento. Ela não só acolhe, como ela reflete a respeito dele. E esse pensamento vai avançar e se transformar num sentimento. Porque uma vez que ela acolhe, a emoção responde o pensamento. Ao olhar para o fruto, Eva sente atração. O texto diz que o fruto era agradável aos olhos. Ela começou a pensar. Esse pensamento agora mexe com a sua emoção. Excitação, desejo, excitação, euforia, né? Fome. Fome. Então o pensamento alimentado, perdão, gera um sentimento positivo, mas pela coisa errada. E aí esse sentimento, consequentemente, vai virar desejo, ou seja, a vontade é inclinada. A vontade, então, entra em ação. Ah, você quer? O sentimento desperta desejo. Ele vai começar a pensar, como é esse entendimento que Deus não quer que eu tenha? Como é que é ser como ele é? Né? Será? E aí ela começa, então, a desejar aquilo, e aquilo passa a ser requerido por ela. E o sentimento inflamado vira vontade, inclinada ao pecado. Consequência disso, irmão, ação. O corpo, então, executa a decisão da vontade. A vontade manda buscar. E Eva, então, toma do fruto, come e depois dá ao marido. Ou seja, o desejo amadurece e se transforma em ação. É assim que funciona, queridos. Esse é o fluxo da vontade. É assim que se dá em todo mundo. Na minha vida, na vida de Eva, na sua. E aí você deve pensar, irmão Felipe, então esse fluxo ele é ruim. Não. Esse fluxo ele é comum. Ruim é o que está presente nessa tomada de decisão. Você quer um outro exemplo? Olha só, o pensamento, querido, ele não precisa ser uma ideia de Satanás na mente, ele pode ser uma lembrança neutra. Imagina que você está lembrando de uma viagem que você fez. Você do nada lembra daquela viagem. Poxa, aquele dia foi tão legal. É apenas um pensamento, uma memória armazenada, está com você. Ele pode parar aí ou ele pode avançar. Você vai lembrar daquilo e a emoção então entra pela memória. Você começa deixa eu ver as fotos aqui. Rapaz, que viagem boa, que saudade daquela praia, que dia gostoso com a família. Então a lembrança desperta um sentimento de nostalgia. Nostalgia é a vontade de querer voltar, a vontade de querer reviver o que passou. Isso vai virar um desejo. A vontade, então, é acesa. A vontade, então, é apontada, ela é inclinada. Então, esse sentimento de nostalgia acende o desejo. Rapaz, eu queria viver aquilo de novo, ó. Tá aí que eu queria voltar lá. E aí, o querer passa a ser ativo, não apenas uma lembrança, o desejo está em voga. Resultado, o desejo vira movimento. Quando vemos, já estamos pesquisando na passagem, olhando as datas, planejando a viagem, não é assim? O pensamento virou emoção, a emoção virou desejo e o desejo virou ação. Então, para o bem, para o mal, esse é o fluxo do pensamento. Então, onde a mente pousa, onde a mente se permite estar, o coração se entrega. E onde o coração se entrega, querido, os pés seguem.
o corpo vai junto. Então, quando a gente olha, um exemplo bom, muito importante, é a nossa conversão. A conversão é quando o fluxo muda. A mente, então, é transformada e nascem novos desejos, novas ações, novas ideias, novo modo de ver a vida. Então, a única saída, querido, para cortar esse fluxo na perspectiva negativa é interromper isso no começo, no pensamento, vencendo o pecado no pensamento. E um pensamento vencido é um pecado evitado. Tem um pastor que eu gosto muito, que vocês devem conhecer bem, pastor Márcio Valadão. Ele diz o seguinte, que quem confessa a intenção, quem confessa desejo, vontade, não confessa pecado. Por quê? Porque muito provavelmente vai ser interrompido esse processo. O pecado é mais fácil ser vencido na ideia do que na ação. Interrompe o fluxo ainda na mente. Querido, é muito melhor você se livrar de uma questão que ainda não aconteceu e só está na tua cabeça, do que você, de fato, fazê-la e colher consequências por causa disso. Então, a gente vai entender que existe esse modo, né? O fluxo do pensamento a partir de um sentimento, a partir de um desejo. Mas o autor também vai colocar que há um outro modo de pecar na vontade, que é a fraqueza da vontade. E é interessante porque ele usa Adão como um segundo exemplo, mas dentro de uma perspectiva diferente. Adão pecou sem ser enganado, ou seja, isso significa que seu entendimento da proibição e das consequências relativas ao fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não foi alterado. Não é porque Eva comeu que aquilo dela tinha mudado. Não, pelo contrário. Ele sabia disso. Ele continuava consciente. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Ou então perceba, Adão, diferente de Eva, não foi enganado. Ele sabia exatamente o que Deus havia ordenado e quais eram as consequências. O problema não estava no pensamento, mas na vontade. Adão entendeu, mas não obedeceu. Adão sabia, mas ainda assim colheu. Aliás, deu liberdade para que a vontade dele atuasse. Então, a fraqueza da vontade, querido, é um conceito bíblico fundamental que descreve a incapacidade ou a falha da volição humana em se manter firme no propósito correto, permitindo que os desejos e impulsos falem mais alto do que a razão e o conhecimento das consequências. Isso aqui, irmãos, é bizarro demais. Porque tem muita gente vivendo dessa forma. É esse desejo acima da razão, né? A fraqueza da vontade leva o indivíduo a tomar decisões erradas, mesmo estando plenamente consciente de suas consequências destrutivas. Muitas vezes o desejo fala mais alto que a razão. Isso aqui é assustador, querido, porque são desejos modernos do nosso tempo que estão por toda parte. Desde o diabético, que insiste a comer doce, até os jovens que insistem em irem no caminho das drogas, vendo toda a consequência, irmão, do que é estar numa vida como essa. E aí a gente vai ver questões recentes como crentes, irmãos, envolvidos com aposta, entendem o prejuízo, sabe que é errado, mas quem vai decidir se cede ou não é a vontade. Então a gente vai perceber que essa cultura hedonista, né, que é o meu prazer a todo custo, né, o meu prazer acima de tudo, é quando a pessoa sabe o mal, entende as consequências, mas deixa o desejo falar mais alto que a razão. Acontece uma coisa muito simples aqui. É preciso quebrar, desde quebrar uma dieta, né, até condutas mais graves, como vícios, impulsos e compulsões. Então o conhecimento ele vai alertar, mas é o desejo que vai dominar. Então quando o desejo governa, a razão se cala. E pior, o pecado avança. O hedonismo promete prazer, mas sabe o que ele entrega no final das contas? Cativeiro. Toda pessoa que se diz livre, que faz o que quer, que vai para onde quer, que cede, entrega e dá vazão a todos os seus impulsos, ela não encontrou liberdade. Ela encontrou uma prisão. Ela encontrou uma prisão. Por quê? Porque o pecado traz para nós e nos torna escravos. Daí a necessidade de redenção. Então, o autor traz para nós um exemplo muito bom, que é a experiência do povo no deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação no deserto, e eles vão deixando a cobiça subir a cabeça, né?
tentando a Deus na solidão do deserto e sempre olhando para o que ficou para trás. Então, o povo de Israel no deserto é um retrato vivo de como os desejos podem se tornar senhores do coração humano, mesmo após serem libertos do Egito por milagres extraordinários. Os israelitas continuavam desejando as coisas da escravidão. Eles pensavam na comida do Egito, irmãos. É interessante isso. As cebolas, né? Os temperos. Sentiam saudade daquela comida, sentiam saudade, desejavam a todo custo ter acesso a isso. E aí, o desejo negado, né? Traziam as atitudes pecaminosas, como a murmuração, a revolta e a desobediência a Deus. Então é interessante perceber uma coisa que eu percebo em toda a narrativa bíblica que envolve o pecado. É sempre comida. E é interessante isso, irmãos, porque no Éden foi comida. No deserto foi comida. Na venda da primogenitura, comida. Nos filhos de Eli, comida. São vários os exemplos. Porque a alma está sempre desse jeito. Faminta. E tem gente que vive assim, sempre de boca aberta, sente fome até dentro do altar, até diante do banquete, troca valores por pratos, não espera, não discerne, não se satisfaz. Então a fome é espiritual, querido, antes mesmo de ser física. Antes mesmo de ser física. É interessante isso. Então, quando a gente olha para isso, eu também vejo que há um outro caminho. Há um outro caminho. E o maior exemplo foi Cristo. Se o problema nosso é a comida, e aqui eu não estou falando só de alimento para o estômago, atenção, Jesus foi tentado com comida e venceu. No deserto, a primeira tentação foi: transforma essas pedras em pães. Recusou transformar pedras em pão e declarou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Olha só isso, querido. Olha só isso, querido. A fome que destrói é carnal. A fome que salva é espiritual. Um pede pão, a outra alimenta o propósito. Se você quer ter uma fome que vale a pena ser sentida, tenha fome pela vontade do Pai. Então a fome que destrói é carnal. A fome que salva é espiritual. Uma pede pão, a outra alimenta o propósito. Então a gente vai entender isso, querido. Que o drama dos desejos, mesmo quando nós estamos em Cristo, eles permanecem, continuam, a gente continua com esses desejos, né? E porém, Cristo nos ensina que é possível vencer, porque ele venceu o pecado e nos deu poder também para vencê-lo. Como, irmão Felipe? O drama dos desejos não termina no Antigo Testamento, né? Como nós colocamos aqui. Ele continua presente na era cristã, mas agora com uma diferença decisiva. Cristo venceu o pecado e estendeu essa vitória a nós. Ou seja, o cristão, não mais escravizado aos seus impulsos carnais, lhe foi dada a oportunidade de dizer não. Porque antes nós não tínhamos essa oportunidade, viu, querido? Nós não tínhamos. O desejo, a vontade estavam totalmente desregulados, sem uma opção de ser diferente. Mas quando Cristo vem e vence o pecado na cruz do Calvário, ele nos dá a opção. É a opção mais poderosa que Cristo nos dá. É a oportunidade de dizer não. E é interessante porque você pode pensar, como é que a gente pode vencer esses desejos, né? Por que podemos vencê-lo? Porque Cristo quebrou o domínio do pecado. E hoje nós temos o Espírito Santo habitando em cada um de nós. Então nossa identidade mudou. Nós éramos escravos do pecado, hoje somos filhos de Deus. Então a graça não só perdoou a minha e a sua vida, ela transformou nosso jeito de pensar e agir. Então domínio próprio é fruto do Espírito, não da força humana. Irmão Felipe, eu vou sujeitar minha vontade com a força física, querido. É muito mais profundo. Só mesmo com a atuação do Espírito Santo, em que nos dá domínio próprio. Então a gente vai entender que cada cristão precisa decidir todos os dias quem terá o governo dessa guerra civil anunciada. Essa guerra civil anunciada pelo apóstolo Paulo. Se os desejos da carne, que levam ao pecado e à morte, ou a voz do Espírito, que direciona a vida e o caráter de Cristo. Então, quando escolhemos o Espírito, não apenas resistimos ao pecado, mas experimentamos a verdadeira liberdade que Cristo conquistou.
E aí ele fecha dizendo que a vontade do homem, então, é redimida. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito. A diferença do homem redimido não é que ele deixou de ter desejo, mas que ele ganhou um novo centro de comando. Antes, querido, a carne dava as ordens e o homem obedecia. Hoje não. Depois de Cristo, o Espírito é quem fala alto. E ele agora é quem governa. E o homem pode obedecer à voz do Espírito. A redenção, ela muda a direção da inclinação da vontade. Não a existência da luta. Então, a gente continuará nesse ringue, continuará nessa luta. Enquanto habitarmos nesse corpo, estivermos nesse plano, nós vamos estar nessa luta da carne contra o espírito, mas nos foi dada a oportunidade de vencer por intermédio da bênção, da graça que foi conquistada na cruz do Calvário. Então a redenção não elimina a luta, ela muda o lado que vence. Então a luta continua, mas nós somos mais que vencedores. O Espírito não cala a carne. Pelo contrário, o Espírito revela a carne, porque ele a supera pela oportunidade da graça. Então, nós vamos caminhando para o final. O nosso comentarista, então, vai falar para nós sobre o ensino sobre os desejos em Tiago. Ele vai dedicar todo o tópico 3 a esse texto de Tiago que nos fala da concupiscência, né? Porque cada um é tentado quando atraído e engoldado por sua própria concupiscência. E a gente tem que entender o que é isso, né? O que é essa concupiscência? Tiago descreve essa concupiscência como os maus desejos. Eles existem, viu? Os desejos maus existem no homem. É uma deformação da queda. Então, a concupiscência, ela é uma soma perigosíssima. E o que é, irmão Felipe? É uma vontade muito forte, uma vontade forte pela coisa errada. É interessante isso, irmãos. É o desejo quando passa do limite. É uma coisa tão bizarra, querido, porque a concupiscência é a fome da alma querendo se alimentar do que mata. Já pensou um negócio desse? Irmão Felipe, eu não consigo entender isso. Deixa uma criança solta, brincando em casa, perto de uma tomada. Imagine para onde é que ela vai caminhar, onde é que ela quer botar o dedinho dela. Por que isso é assim? Não sei. Aliás, sei sim. O pecado deformou em nós a nossa vontade. Então, a concupiscência, querido, afeta a razão e faz a mente acreditar que o pecado trará resultados bons. Estou usando aqui o exemplo de um bebê como uma inclinação natural humana, tá? Não que uma criança, um bebê, tenha esse tipo de concupiscência. Estou só exemplificando aqui para a gente entender como isso nos afeta em vários níveis, né? Então, ela afeta a razão e faz a mente acreditar que o pecado trará resultados bons. Tem gente que acha piamente que não, se eu roubar aqui, vai dar certo, vai dizer. Não, mas se eu sonegar isso aqui, vai. Então, quando um desejo errado cresce, ele deixa a gente meio cego, né? Meio cego, né? Só enxergando o prazer e ignorando o prejuízo. Então, o Tiago mostra que o desejo errado funciona como uma isca de pesca. Ela vai atrair. Parece bom, mas engana, porque esconde um anzol. Então, o desejo distorce a nossa razão e faz o pecado parecer inofensivo. Todo pecado perigoso, querido, parece inofensivo. Todo pecado é perigoso. Então, é preciso abordar esse processo, é preciso interromper esse fluxo. E na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática do pecado. E na vontade, como é que funciona? Pela vontade, Tiago, no texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar maus desejos. Como? Tiago nos mostra que o pecado nasce do desejo dentro de nós. Cresce quando deixamos ele influenciar nossa mente e produz destruição se não for controlado. Ele dá até aqui a imagem de uma mulher grávida, né? Interessante. O pecado, ele encontra o útero, onde ele vai se alojar. É uma semente, literalmente uma semente. E ele vai, então, se desenvolver ao ponto de não poder mais ser interrompido. A responsabilidade é pessoal e a prevenção vem da vigilância e da oração. Então, a teologia de Tiago, ela é simples e dura. O inimigo, muitas das vezes, não é quem nós pensamos. Ele não está lá fora. Às vezes, o inimigo está dentro de cada um de nós. Então, Tiago desmonta a desculpa de que não fui eu. Não, querido, fomos nós.
E sempre fomos nós. Todos nós sabemos da culpa que carregávamos, dos atos que cometemos. Então, quem governa o desejo não tem o pecado. E quem o alimenta já está caindo, já está caindo, já está caindo. Então, apesar da nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiada por Deus, é uma grande bênção. Então, eu concluo dizendo a você que os desejos não são os nossos inimigos. São forças dadas por Deus, perigosas quando desordenadas, poderosas quando guiadas por Ele. Então, toda a glória a Jesus. Quero agradecer a você que ficou conosco até aqui. É uma alegria sempre trazer essas lições para cá, para esse canal. Quero que você compartilhe, dê like e que você seja abençoado. E que Cristo venha reinar sobre você, sobre os seus desejos, sobre a sua vontade. E que você venha encontrar graça, favor de Deus para a tua vida. Então, até o nosso próximo encontro. Eu te espero lá.